Olá, queridos, graça e paz, aqui é o pastor Wendel de Carvalho. Eu estava lendo na minha Bíblia agora um texto, achei muito interessante, que fala da dinâmica de crescimento da igreja no seu início, né? Que serve como referência para a igreja de todos os tempos. É uma equação, uma fórmula que é apresentada pelo autor do livro de Atos. Lá em Atos capítulo 6, versículo 7, a palavra diz expressamente, não é, que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, nesse texto, né, que nós acabamos de ler, fala que há uma relação direta entre a pregação, o crescimento da palavra, né, a forma como a palavra é pregada e multiplicado, os ensinamentos corretos dentro da igreja, e o crescimento dos seus discípulos. A forma como os discípulos se multiplicam dentro da igreja. Quando a palavra é pregada de maneira correta, o verdadeiro evangelho, né, como alguns falam, o genuíno evangelho, né, pregado. Agora, interessante é que isso vai um pouco na contramão do que alguns estão falando hoje em dia. Porque alguns dizem assim, olha, aonde o evangelho é pregado corretamente, a igreja vai se esvaziar. Aonde o evangelho é pregado corretamente, o povo vai embora. O povo não gosta disso, né? Por isso que as igrejas que não crescem estão corretas, as igrejas que crescem não estão corretas. Elas estão fazendo alguma coisa errada, geralmente não estão ensinando a palavra corretamente. O texto diz o contrário, diz que quando a palavra era pregada de maneira correta, os discípulos se multiplicavam, havia crescimento. Aí você me diz, pastor Wendel, mas tem uma igreja que eu conheço que lá não prega evangelho, não. Tem uma igreja que eu conheço ali que é só nas manifestações do Espírito, só nos milagres, só nas maravilhas, e lá não prega a palavra, eu já fui lá. E está cheinho lá de gente. Eu gosto de falar uma coisa para você. O texto está dizendo que quando a palavra é pregada de forma correta, os discípulos se multiplicavam. Não era a multidão, querido. Você vai numa igreja com esse perfil que eu acabei de colocar, e você vai numa igreja onde se prega de fato a palavra, os discípulos se multiplicam, você vai ver a diferença. A começar pela membresia da igreja. Igreja que anda dessa forma, né? Onde não se prega a palavra corretamente, onde só vai pelas maravilhas que Deus pode fazer, há uma rotatividade muito grande. Você chega lá e pergunta, quem aqui tem 3 anos de crente? Você vai ver que pouca gente levanta a mão. Sabe? Porque entra um e está com dor de cabeça, ele é curado, dá lugar, aí o outro vem buscar a sua cura, e quando for curado, o outro sai, esquece de Deus muitas vezes, né? Nem todos os casos, mas muitos casos são assim, e aí volta e vai sendo rotativo demais. Não tem membresia, não tem rol de membros, geralmente, nesse tipo de igreja. Agora, quando a igreja pega a palavra, né, e isso não vai impedir que Deus opere maravilhas quando se prega a palavra, pelo contrário, né, se o milagre acontecer, nós temos a certeza de que é Deus que está fazendo, porque a pregação da palavra está sendo ali uma forma concreta, né, de observarmos que Deus está agindo no meio do povo de Deus, onde se prega a palavra, a cura, milagres, a libertação, a maravilhas. A palavra de Deus é maravilhosa. Aí você chega numa igreja como essa, você pede, levanta a mão que tem 3 anos aqui que decidiu seguir a Cristo. Você vai ver que pelo menos 2/3, mais da metade vai levantar a mão. Você diz, e quem aqui tem 2, 1 ano? Outro tantão de gente vai levantar a mão. Discípulo sendo gerado. Gente que permanece, gente que cria raiz no reino de Deus. Sabe, gente que quer fazer a obra, quer viver para Jesus, pelo que Ele é e não só pelo que Ele pode nos dar. Então, assim, não liga não quando criticar, tá crescendo a igreja porque a igreja é fácil demais, não tem discipulado. A Bíblia está dizendo que quando a palavra é pregada de maneira genuína e verdadeira, os discípulos se multiplicam para a glória de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus, queridos. Amém.